Ouça com atenção. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma história sobre um ator ou uma produção. É sobre uma transformação espiritual que ultrapassou os bastidores, impactando milhões ao redor do mundo. Uma jornada inesperada, vivida por um homem comum em um papel sagrado, e que pode muito bem tocar sua alma também. Jonathan Roumie. Talvez você o conheça apenas como o rosto sereno que interpreta Jesus na série The Chosen. Mas o que muitos ainda não sabem é que por trás daquela atuação existe uma experiência tão profunda e arrebatadora que palavras falham em explicá-la totalmente. Não era apenas atuação, não era só um papel, era algo divino. Tudo começou de maneira simples, quase como um tropeço do destino. Jonathan estava lutando. As contas se acumulavam, a carreira como ator parecia estagnada, e ele chegou ao ponto de depender de assistência do governo. Um dia, completamente sem saída, ele caiu de joelhos e disse: "Jesus, eu me rendo, cuida de tudo." Aquelas palavras não foram apenas um pedido, foram uma entrega total, um abandono sincero de tudo o que era seguro. E naquele momento, o invisível começou a se mover. Enquanto isso, em outro ponto dos Estados Unidos, Dallas Jenkins, criador e diretor da série The Chosen, também enfrentava seu deserto particular. Sua carreira no cinema cristão havia esmorecido após um fracasso comercial, e ele questionava seu próprio propósito. Mas Deus tem um jeito de transformar ruínas em revelações. E naquele vale de incertezas, uma ideia foi plantada: contar a história de Jesus não do ponto de vista dele, mas através dos olhos daqueles que o encontraram. Uma ideia simples, mas ousada, humana, mas celestial. Foi assim que os caminhos de Jenkins e Roumie se cruzaram, não por mérito, nem por acaso, mas por direção divina. Jonathan não foi imediatamente escolhido para interpretar Jesus. Verdade, ele havia feito testes para outro papel, o do ladrão arrependido em um filme anterior de Jenkins. Mas algo naquele teste chamou a atenção do diretor. Não era apenas talento, era presença. Uma profundidade no olhar, uma serenidade quase inexplicável. Jonathan transmitia paz, mesmo sem abrir a boca. Quando finalmente o convidaram para interpretar o Filho de Deus em um novo projeto independente, sua primeira reação foi modesta. Mas esse personagem quase não fala. Mal sabia ele o que Deus estava preparando. A produção de The Chosen começou de forma completamente contra-intuitiva, financiada por doações de pessoas comuns. Era uma tentativa arriscada, fazer uma série sobre Jesus sem apoio de grandes estúdios, apenas com a força da fé das pessoas. E o milagre aconteceu. Foi um sucesso absoluto. Milhões foram arrecadados. Mas o maior impacto ainda estava por vir, não nas telas, mas nos corações. Desde o primeiro dia de gravação, havia algo diferente no ar. Os sets foram construídos com realismo quase bíblico. Um modelo em escala da antiga Cafarnaum foi erguido sob o sol do Texas. As pedras, o pó, os trajes, tudo cuidadosamente recriado. Mas não era só o cenário que tocava as pessoas, era o clima, um silêncio reverente. Um sentimento de que algo sagrado habitava aquele lugar. Jonathan sentia isso mais do que ninguém. Desde os primeiros takes, ele percebeu que interpretar Jesus não era como interpretar qualquer outro personagem. Havia peso, havia dor, havia luz. Ele mergulhou no papel com oração, jejum e estudo. Não como um ator tentando se preparar, mas como um homem tentando compreender o próprio coração de Deus. Durante uma cena em que Jesus cura um leproso, Jonathan começou a sentir palpitações. Seu ouvido latejava com dor. Não havia explicação médica. Era ansiedade? Era espiritual? Algo invisível parecia pressionar sua alma. Mas ele não recuou. Ele seguiu em frente dizendo: "Senhor, eu confio. Tu me colocaste aqui e aqui permanecerei." A câmera rodava. As falas fluíam. Mas algo maior estava acontecendo. Algo que as lentes não podiam captar. Nos bastidores, membros da equipe técnica
começavam a relatar experiências semelhantes. Um operador de câmera, após uma cena, parou de filmar e disse com as mãos trêmulas: "Você sentiu isso?" Era como se uma presença envolvesse o local, como se o próprio céu estivesse observando, com a respiração suspensa. E você pode perguntar: tudo isso é apenas emoção? Imaginação? Coincidência? Mas para quem esteve ali, era impossível ignorar. Algo santo se manifestava entre câmeras, cabos e figurinos. Os atores choravam entre uma cena e outra. Extras que sequer sabiam pronunciar corretamente os nomes dos apóstolos terminavam as gravações aos prantos, dizendo que sentiam uma paz que nunca haviam experimentado antes. O próprio Jonathan confidenciou mais tarde que, em certos momentos, ele não sentia estar representando Jesus. Ele sentia estar sendo envolvido por ele. O ponto de virada aconteceu durante a gravação do Sermão da Montanha. Era um dia escaldante. Centenas de figurantes vestidos como na época de Jesus se espalhavam pela encosta de uma colina. Silêncio absoluto. E então, Jonathan se posiciona, ergue os olhos, respira fundo e começa: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Naquele momento algo mudou. Ele não estava apenas recitando o sermão, ele estava vivendo-o. As palavras saíam dele com uma autoridade que não vinha do script. O tempo parecia desacelerar. A natureza ao redor silenciou. Muitos ali testemunharam, com lágrimas nos olhos, que algo espiritual havia descido sobre aquele lugar. Jonathan mal conseguia ficar de pé quando a cena terminou. Ele tremia, chorava. O peso da missão estava sobre seus ombros, mas junto com ele, a certeza de que não estava sozinho. E esse foi apenas o começo. As luzes se apagavam entre as cenas. O silêncio nos bastidores era quase devocional. Mesmo os que não professavam fé alguma sentiam que algo além de uma série estava sendo gravado ali. The Chosen estava deixando de ser apenas um projeto audiovisual. Tornava-se um altar onde corações se dobravam e olhos se abriam. E no centro de tudo isso, Jonathan Roumie já não era só um ator. Era um instrumento. Com o passar das temporadas, a entrega de Jonathan se aprofundou. A cada episódio, ele enfrentava não apenas desafios técnicos ou físicos, mas verdadeiras batalhas espirituais. A interpretação de Jesus exigia mais do que expressão facial e entonação de voz. Exigia que sua alma estivesse em constante estado de oração. Ele não podia apenas representar o Filho de Deus. Precisava, de algum modo, carregar seu amor, sua compaixão, sua dor. E isso o transformava de dentro para fora. Jonathan contava em entrevistas que havia noites em que não conseguia dormir. O peso emocional das cenas era tão intenso que ele passava horas de madrugada chorando. Não era tristeza, era quebrantamento. Ele sentia como se o próprio Jesus estivesse lhe ensinando algo sobre humildade, sacrifício e redenção, cena após cena. Durante a gravação do chamado de Mateus, por exemplo, a produção enfrentava atrasos. O calor era insuportável. Tudo parecia dar errado. Mas quando finalmente começaram a gravar, algo aconteceu. Jonathan, no papel de Jesus, olha para Mateus com um amor indescritível, estende a mão e diz: "Siga-me." Nesse exato momento, os céus pareciam se abrir. A expressão do ator que fazia Mateus mudou visivelmente. As lágrimas vieram sem esforço. Não estavam nos planos. Aquela emoção foi real, genuína. Ele diria depois: "Foi como se Jesus realmente estivesse me chamando ali." As experiências sobrenaturais não se limitavam ao elenco. O público também começou a relatar mudanças inexplicáveis. Pessoas que assistiam à série em casa afirmavam sentir uma paz que nunca haviam experimentado. Crentes afastados voltavam para a igreja. Ateus confessavam estar refletindo sobre a fé pela primeira vez. Lares eram restaurados. Vidas eram salvas. Através de uma tela, Jesus estava alcançando corações, não com efeitos especiais, mas com verdade. Jonathan se sentia muitas vezes indigno. "Por que eu, Senhor?" Era uma pergunta que o perseguia, mas foi justamente essa humildade que o manteve firme. Em um mundo onde celebridade muitas vezes gera ego,
ele se recolhia em jejum, orações e direção espiritual, buscando permanecer apenas como canal, nunca protagonista, e Deus respondia. Durante a gravação da cena com a mulher samaritana, Jonathan compartilhou que sentiu como se fosse envolvido por uma presença invisível. Havia calor, mas não era do sol. Havia uma emoção, mas não era ensaiada. Era como se, por instantes, o tempo se dobrasse e o próprio encontro de Jesus com aquela mulher fosse revivido, não só na tela, mas na eternidade. Essa cena se tornou uma das mais poderosas da série. E não é coincidência. Ela retrata exatamente aquilo que Jonathan e a equipe estavam vivendo. O toque de um Messias que vê além das máscaras, que entra na história de pessoas quebradas e as transforma com um simples olhar. Nos bastidores, enquanto as cenas da cura do paralítico eram gravadas, técnicos de iluminação e figurantes choravam sem saber explicar por quê. Um assistente de produção que não tinha nenhuma ligação com a fé cristã disse com a voz embargada: "Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas algo dentro de mim mudou hoje." Jonathan, ao ouvir aquilo, apenas sorriu e orou, em silêncio. Ele já não vivia apenas um papel. Ele vivia um propósito. E assim, dia após dia, episódio após episódio, uma história antiga era contada de maneira nova, com frescor, com dor, com esperança. Mas mais do que isso, com verdade. O que começou com incertezas e orações desesperadas, agora se tornava um movimento global. The Chosen alcançava milhões de pessoas em dezenas de países, traduzida para mais de 50 línguas. E tudo, isso sem apoio de grandes estúdios, sem propaganda agressiva. Apenas fé, e fé move montanhas. Jonathan, em meio ao sucesso, nunca deixou de apontar para o alto. Se existe algo de bom em mim ou no que faço, ele dizia, é porque Cristo vive em mim. Tudo vem dele, tudo é para ele. Ele entendia que cada lágrima que escorria durante as gravações, cada pessoa que comentava emocionada após um episódio, cada cura, reconciliação ou conversão provocada por aquela série, não eram frutos de atuação. Eram frutos de um Deus que decidiu usar a arte como ferramenta para tocar almas. Você consegue imaginar o que é viver isso todos os dias? Ser chamado para interpretar o maior nome da história e ser confrontado com ele diariamente? Ter que encarar a cruz, ainda que cenográfica, e sentir uma pontinha da dor que foi real. E, acima de tudo, perceber que milhões estão sendo tocados por essa entrega. Foi isso que Jonathan viveu e continua vivendo. E agora, você que lê isso, está sendo convidado a viver também. A série é apenas o meio. O verdadeiro chamado é para algo maior, algo eterno. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, escreva nos comentários. Glória a Deus. Que o Espírito Santo continue agindo em cada vida tocada por essa obra. Nem tudo era brilho e emoção nas gravações. Havia também dias pesados, cenas dolorosas, silêncios angustiantes, porque ao interpretar Jesus, Jonathan Rumi não podia se esconder. Cada cena o expunha, não como ator, mas como homem. E isso às vezes doía. Ele já não conseguia desligar o personagem. A figura de Cristo não era uma fantasia que se vestia de manhã e tirava à noite. Pelo contrário, quanto mais gravava, mais percebia que aquilo que representava precisava ser vivido. E quanto mais se aprofundava, mais era provado. Jonathan passou a enfrentar ataques espirituais constantes. Coisas que pareciam simples, como manter o foco em uma cena ou decorar um texto, se tornavam desproporcionalmente difíceis. Às vezes, sem motivo aparente, era tomado por uma tristeza esmagadora. Outras vezes, crises de ansiedade vinham antes de momentos importantes. É como se o inimigo tentasse me calar toda vez que Deus está prestes a usar algo em mim, ele confessou em uma entrevista. Houve um momento em que ele pensou em desistir. O peso emocional, o desgaste físico e a luta espiritual se uniram como uma tempestade. Ele chegou a se isolar por alguns dias, buscando entender se ainda era capaz de continuar. Foi nesse silêncio que Deus falou com ele. Jonathan pegou a Bíblia e caiu de joelhos.
As palavras do Evangelho o atingiram como um raio. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Naquele instante, ele entendeu que seu papel era mais que uma interpretação, era um chamado. E todo chamado exige renúncia. Depois disso, voltou ao set mais firme, mais vulnerável, sim, mais cansado às vezes, mas cheio de propósito. Essa entrega começou a transbordar também fora das câmeras. Jonathan passou a ser procurado por fãs, não apenas por autógrafos, mas por orações. Em eventos públicos, em igrejas, até em aeroportos, as pessoas se aproximavam com lágrimas nos olhos dizendo: Jesus me tocou através de você. E ele, com humildade, nunca recebia a glória. Sempre apontava para cima. Chegou um ponto em que ele decidiu dar um passo mais ousado. Começou a fazer vídeos orando ao vivo nas redes sociais. Milhares de pessoas começaram a acompanhar. Não era atuação, era vida real, era fé ao vivo. Jonathan se tornava um missionário moderno. Não vestia túnica o tempo todo, mas sua vida estava vestida de propósito. Certa vez, ele compartilhou uma experiência marcante. Após uma cena intensa sobre a cura de um leproso, foi até o camarim e desabou. Chorou compulsivamente por quase 1 hora. Quando conseguiu se recompor, sentiu uma certeza dentro de si. Deus está curando pessoas de verdade enquanto filmamos isso. E era verdade. Nos comentários de vídeos, nas mensagens diretas e nos testemunhos em igrejas, relatos impressionantes começaram a surgir. Gente que havia perdido a fé e a reencontrou. Casamentos desfeitos que foram restaurados após um episódio. Jovens que abandonaram drogas depois de assistirem à série. Homens e mulheres que, tocados por uma cena, se renderam aos pés da cruz. Isso não é sobre cinema, é sobre milagre. Jonathan sabia disso. Por isso, mesmo com toda a pressão emocional, espiritual, artística, não parava. Porque a colheita era grande e o campo era o mundo todo. Em um evento cristão nos Estados Unidos, Jonathan subiu ao palco e olhou para uma multidão em silêncio. Demorou alguns segundos para falar. Depois, com a voz embargada, disse: Eu nunca imaginei que um dia me vestiria como Jesus e sentiria, mesmo que por instantes, a dor que ele carregou por mim e por você. Mas hoje eu sei que vale cada lágrima, cada sacrifício, porque almas estão sendo salvas. A plateia chorava. Mas não era por ele. Era por quem ele representava. É por isso que, para Jonathan, The Chosen nunca será apenas uma série. É um altar, um púlpito, um grito do céu em forma de arte. E ele, ainda que imperfeito, decidiu continuar dizendo sim todos os dias. Porque há pessoas demais precisando ouvir que ainda há esperança, que Jesus ainda está chamando, que ele continua escolhendo os improváveis para realizar o impossível. E se Deus pode usar um ator, uma câmera e uma história milenar para fazer isso, então quem somos nós para duvidar? À medida que as temporadas de The Chosen avançavam, algo se tornava cada vez mais claro. A série não era apenas uma recriação histórica da vida de Jesus, era um mover vivo, uma convocação divina para este tempo. Jonathan Roumie continuava a interpretar o Cristo, mas agora seu semblante já não precisava mais atuar tanto. A fé que antes inspirava a performance agora era parte dele. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio carregava mais do que palavras. Era como se o Espírito Santo mesmo conduzisse seu corpo. Com o crescimento da série, cresceram também os compromissos. Jonathan passou a viajar o mundo. Em cada país, em cada cultura, encontrava pessoas com histórias marcadas pelo mesmo ponto em comum. The Chosen havia sido o instrumento para uma virada espiritual. Uma jovem no Brasil lhe disse: eu ia tirar minha própria vida. Mas assisti ao episódio do resgate de Maria Madalena e senti como se Jesus falasse comigo. Um homem na Nigéria, emocionado, declarou: eu era muçulmano, mas agora sigo o Nazareno, porque vi seu amor em você. Esses testemunhos eram muitos e reais, e Jonathan os carregava como parte de sua missão. Mas havia algo mais. Ele sabia que um papel tão espiritual vinha com uma responsabilidade eterna.
Manter o foco em Cristo, mesmo quando as luzes se apagassem. Durante uma pausa nas gravações, Jonathan passou um tempo em retiro espiritual. Levou apenas uma Bíblia, um caderno e um coração disposto. Em uma das madrugadas frias, sentado sozinho diante de um crucifixo de madeira simples, fez uma oração. Senhor, se amanhã tudo isso acabar, a fama, os holofotes, os seguidores, que eu ainda te siga, que eu ainda te ame e que eu continue sendo teu, mesmo que ninguém mais me veja. Porque mais importante do que ser reconhecido pelo mundo era ser reconhecido pelo céu. Nesse retiro, Deus lhe deu outra missão: usar sua plataforma, não só para entreter, mas para evangelizar. Não apenas atuar, mas anunciar. Desde então, ele intensificou os conteúdos de fé em suas redes sociais. Começou a fazer transmissões de orações, devocionais e leituras da palavra. Milhões passaram a acompanhá-lo, não apenas como o Jesus da série, mas como um irmão na fé. Ele também começou a visitar hospitais, orfanatos e comunidades carentes, muitas vezes anonimamente, levando esperança. Às vezes, em silêncio, às vezes com orações, às vezes apenas ouvindo. Porque ele sabia que Jesus, muitas vezes, simplesmente se sentava ao lado das pessoas, que as amava. E quanto mais se doava, mais sentia que essa era a verdadeira vocação de sua vida. Durante as gravações da terceira temporada, em uma das cenas da multiplicação dos pães, algo sobrenatural aconteceu. Não houve nenhuma manifestação, visível ou barulho extraordinário, mas todos no set, cristãos ou não, sentiram uma presença inexplicável, um calor suave, um silêncio reverente, uma paz que não vinha do mundo. O diretor interrompeu por alguns minutos e todos ficaram parados, em lágrimas, sem dizer uma palavra. Jonathan, com os olhos marejados, sussurrou: Ele está aqui. E estava. Porque onde Jesus é representado com verdade, ele se faz presente com poder. Ao longo do tempo, Jonathan compreendeu que não precisava ser perfeito para ser usado por Deus. Bastava estar disponível. Era isso que o tornava eficaz. Sua rendição diária. The Chosen continua sendo gravado. Novas temporadas virão, mas o impacto que já causou é incalculável, porque a série é apenas o meio. A mensagem é Jesus. Jonathan sabe que sua missão pode mudar de formato com o tempo, mas o centro será sempre o mesmo: apontar para aquele que o chamou. E talvez esse seja o maior milagre de todos. Um homem comum, tocado pela graça, transformado por dentro e disposto a gastar sua vida para que outros também encontrem o Salvador. Se há algo que ele deixa claro em suas falas, é isso: não quero que vejam Jonathan, quero que vejam Jesus através de mim. E essa é a oração que ecoa: que, como ele, sejamos reflexo de Cristo em um mundo que tanto precisa ver, sentir e experimentar o amor verdadeiro. Se essa história tocou o seu coração, escreva aqui, nos comentários: Jesus, quero ser reflexo do teu amor. E compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. The Chosen começou como um sonho ousado, um projeto independente sobre a vida de Jesus. Sem o apoio dos grandes estúdios, sem garantias, apenas com fé. Mas hoje já não é apenas uma série. É um movimento, uma missão, uma resposta divina ao clamor silencioso de milhões de corações ao redor do mundo. E no centro disso tudo, Deus escolheu alguém improvável. Jonathan Hulme não era um astro famoso, nem um homem perfeito. Era apenas um ator, com contas a pagar, crises internas e muitos porquês sem resposta. Mas Deus viu nele o que muitos não viam: um coração disposto, uma alma faminta por sentido. Um homem que, no fundo, só queria agradar a seu pai. Quando Jonathan disse sim, o céu se moveu. E, através dele, incontáveis vidas têm sido transformadas. Porque quando alguém se entrega verdadeiramente, Deus faz o impossível através do ordinário. Essa é a essência de The Chosen: mostrar que Jesus escolheu pessoas comuns. Pescadores, cobradores de impostos, mulheres desprezadas, gente quebrada, gente falha, gente como eu e você,
e continua escolhendo. Não importa o seu passado, não importa o quanto você se sinta pequeno, Deus ainda escolhe. Ele chama. Ele transforma. Jonathan. Rumi é uma prova viva de que quando deixamos Jesus conduzir nossa história, ela ganha um novo rumo, uma nova missão, um novo nome. E agora, essa missão não é só dele, é nossa. A cada episódio assistido, a cada lágrima derramada, a cada momento em que você sente algo que não sabe explicar, é o próprio Cristo te chamando para mais. Mais intimidade, mais entrega, mais propósito. Porque The Chosen não é apenas sobre aqueles que Jesus escolheu no passado. É sobre os que ele ainda está escolhendo hoje. Você. Se essa jornada falou com você, declare aqui nos comentários: Senhor, eis-me aqui. Eu também sou o teu escolhido. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa saber que ainda há esperança, graça e um chamado de Deus para a sua vida.